Hello, hello people. Good morning, good afternoon e good evening to you. Welcome to my channel, English by Fanny Santos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Se você é novo, não deixe de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. O tema da aula de hoje será How much e How many. Vem conferir. Vamos lá então, né? Esse vídeo eu gravei em duas partes, tá? A primeira parte eu vou falar sobre how many e a segunda parte eu vou falar sobre how much, só pra gente seguir aí uma linha de pensamento, tá bom? Então vamos separar as duas. Vamos começar com o how many, tá? O how many, pessoal, ele significa quanto ou quantos, no plural, na verdade, ou quantas, tá? E ele serve para fazer questionamentos, para a gente fazer perguntas. Então, a dica é essa, serve para fazer perguntas, ele já tem essa consequência de ser uma expressão plural, tá bom? Então, você só vai usá-lo no plural. Se você não lembra o que é um plural, lembra de como quando a palavra recebe S ou ES ou IES em inglês. Se você ver uma palavra com S no final, provavelmente ela estará pluralizada. É claro que tem casos de palavras irregulares, né? São os nouns irregulares. Mas aí são poucos, tá? Então, a maioria das palavras que tem S no final. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra, quando ela é pluralizada, eu estou dizendo que tem o mais daquilo. Tipo, cell phones, né? Vou enfatizar bem o S no final, tá? Eu tenho vários celulares, né? E se eu dizer houses, eu tenho várias casas, né? Então, nesse sentido, então você tem material escolar, vamos dizer aí, é um pencil case, né? Você tem vários estojos. Que mais? Pens, pencils, né? Você tem vários lápis, várias canetas. Então, quando eu pluralizo, né, eu coloco S no final. E o how many, ele vai ser pergunta. Então, ele vai ser quantas ou quantos pencils do you have? Você tem. É nesse sentido, tá? E ele serve para substantivos contáveis, aquele que eu posso contar. Então, ele serve para ser usado com countable nouns, ou seja, os substantivos contáveis, aquele que eu posso pluralizá-lo, tá? Então, é só você pensar. Tem S no final, então esse é um substantivo contável, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui exemplos. Cats, dogs, families, computers, hairs, lives. Então, gatos, cachorros, famílias, computadores, cabelos, vidas, quantas vidas o cat tem, né? Então, essa é uma forma de eu pluralizar na língua inglesa, tá? Você vê que aqui tem alguns somente com S, tem outros com ES, e falta também os com IES, que eu não coloquei como exemplo, tá? Mas se você quer uma aula sobre plural nouns, eu tenho uma aqui com final ES ou S. Com IES eu ainda não fiz, se você quiser que eu faça, coloque aqui no box de informação, tá bom? Bom, lembre-se de que com irregular nouns também usamos o how many. São irregular nouns, gente. São palavras que elas se modificam uma letra, né? Uma letra ou outra, ou uma parte da palavra, ela é modificada porque ela recebe um prefixo, um sufixo ou uma alteração na letra. E aí ela já pluraliza por si só com essa transformação. No entanto, ela não vai receber o S, tá? Eu trouxe uns exemplos só para você ver como fica. Então, eu tenho child, children. Criança, que é child, e crianças, children, tá? Person, pessoa. People, pessoas. Aí já está no plural. A segunda opção, tá? É a que está no plural. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Children, está no plural. People, está no plural, que são pessoas. Foot, feet. Foot é o pé. Feet são pés, são vários pés, tá? São vários pés. São peses, tá? Não existe. Próximo. Bom, exemplos práticos. How many cats do you have? Quantos gatos você tem? Então, eu só estou perguntando lá. Cats. Cats. Lembra que o how many
ele pede um substantivo, tá? E o substantivo que vai indicar a pluralização, e se eu vou usar how much ou how many, é o cat. Cat é a palavra que é um substantivo. E por estar com S no final, aí eu sei que eu tenho que usar o how many e não o how much, tá bom? Então, how many cats do you have? Quantos gatos você tem? E para falar sobre family, eu trouxe aqui how many families did they go through, né? Por quantas famílias eles passaram? Imagina aí que é uma família que tem pais separados, né? Os filhos são separados dos pais, aí uma hora tá com a família da mãe, outra hora tá com a família do pai, ou que moraram em lares e que passaram por algumas famílias até constituir a sua própria família ou ter uma família que os adote. Então, how many families did they go through? Então, por quantas famílias, através de quantas famílias eles passaram? Essa é a expressão. Bom, próximo. How many years old do you have? Quantos anos você tem? Né? Para falar sobre happy birthday, né? Aniversário, você pergunta para a pessoa how many years old do you have? Quantos anos você já tem, né? Quantos anos você tem? Então você usa a expressão how many years old. Imagina que você está chegando numa festa ou está sabendo de uma festa, vai para essa festa e quer saber quantas pessoas tem lá. Então você vai perguntar how many people are at the party, né? Ou party, né? Quantas pessoas tem na festa, tá bom? Então você usa how many people, pessoas, né? O people já vem representando pessoas no plural, por isso que ele não tem S aqui, tá bom? Bom, agora a gente começa a falar sobre how much, quanto ou quanta, tá? Eu uso sempre com substantivos no singular, ou seja, incontable nouns, tá? Os incontable nouns, eles não são pluralizados, ou seja, eles não recebem S. Essa é outra dica para você. Vamos ver o exemplo. Incontable nouns são money, wine, rice, bean. Eu trouxe esses exemplos. Tem muito mais, tá? Bom, how much money do you spend? How much money do you spend? Quanto dinheiro você gastou? Aqui o money também, ele tem esse sentido de incontable, né? Porque eu não estou falando quantas notas de dinheiro, quantas notas de 10, quantas notas de 100, quantas notas de 200. Eu estou falando quanto dinheiro na totalidade. Então, o money, ele não é pluralizado, tá bom? Então, eu uso how much para fazer essa question. How much money do you spend? Quanto dinheiro você gastou? Bom, né? How much rice and bean do you will do? Né? Quanto arroz e feijão você fará ou você vai fazer, tá? Quanto arroz e feijão, né? Não seriam quantos quilos. Se eu colocasse a palavra quilos, né? Aí sim eu teria que usar o how many. Quantos quilos de arroz e feijão você vai fazer? Mas aqui eu coloquei só quanto de arroz e de feijão, a quantidade, né, de arroz e de feijão você vai fazer, tá? Então eu usei o how much para isso, para fazer essa pergunta de quanto rice and bean a pessoa vai fazer, tá bom? Então aqui eu trouxe outro exemplo para você, que é um exemplo sobre vinho, tá? How much wine do you drink? Quanto vinho você bebeu? Quero perguntar quanta bebida, né? Quanto vinho essa pessoa tomou. Então eu vou perguntar assim: How much wine do you drink? How much wine do you drink? Quanto vinho você bebeu, tá bom? Então, porque wine não é pluralizado, não tem S também, e aí eu não uso how many. Porque eu falo da quantidade de vinho, né? Quanto vinho você tomou, não quantas garrafas. Se eu colocasse garrafas de vinho antes, né? Quantas garrafas de vinho você tomou? Aí sim usaria o how many, tá? Então, esses foram os exemplos para vocês.